Fala, minha turminha boa, tudo bem com vocês? Então vamos aí iniciar mais uma aula da nossa disciplina Hidráulica e Hidrometria. Hoje será a parte 2 aí sobre canais. Nessa sessão a gente vai falar especificamente da equação de conservação de energia aplicada aos canais e também a energia específica. Então vamos lá, caneta, lápis, calculadora e caderno e vamos para mais uma aula. Como sempre a gente faz, antes aqui de iniciar o conteúdo, a gente faz um questionamento. Primeiro, como se comporta a energia desse tipo de condução? Que tipo de condução que a gente está falando? De canais, condutos livres. Segundo, a conservação de energia é explicada com as mesmas normas que o escoamento em condutos forçados? Eu relembro para vocês que o escoamento de líquidos pode ser de duas formas, em condutos forçados e em condutos livres. Forçados é aquele que a pressão interna é maior do que a pressão atmosférica. E o conduto livre, que é o caso de canais, de tubulações com meia seção, é quando a pressão é igual à pressão atmosférica. E o terceiro questionamento diz o seguinte: a classificação do escoamento segundo a apresentação de sua energia? Se sim, qual é o parâmetro utilizado? Então, essas questões nós vamos tentar resolver. Vocês terão a capacidade, ao final da aula, de responder essas perguntas. Bom, aqui eu trago para vocês a equação de Bernoulli para condutos forçados. Ela avalia a equação entre dois pontos. Então, observe que a equação de Bernoulli é dividida aqui em três partes, basicamente, que é a energia piezométrica, relacionada, então, à carga aqui de pressão, a cota, né, ou a energia de posição, e a energia relacionada à velocidade cinética, tá? Então, comparado isso aos dois pontos, no segundo ponto, além disso, a gente tem ainda aqui a perda de carga, a perda de energia. Beleza. Para canais, adequou-se essa mesma equação, porém com uma variação. Qual é a variação? A variação é que substituiu essa carga aqui piezométrica pela altura da coluna de água, tá? Pela altura da coluna d'água. Então, é uma equação de Bernoulli adaptada para condutos livres. Pegando essa mesma equação e aplicando ela num ponto só, teríamos então apenas essa parte, ó, apenas essa primeira parte aqui. E é isso que foi feito. Com uma pequena variação. Nós vamos ver, na verdade já falamos na aula anterior, na parte 1, e mostramos que a velocidade ela varia no mesmo ponto dentro do canal. Então, se eu tenho lá um canal circular, por exemplo, a velocidade ela começa menor, tá? Depois ela vai aumentando e depois ela começa diminuindo, de forma que a maior velocidade está mais ou menos no centro e a velocidade média está a 40% de profundidade a partir do fundo. Então, esse coeficiente alfa aqui, coeficiente de Coriolis, ele serve para fazer esse ajuste em relação à velocidade. Então, são as três variáveis, a coluna d'água, a posição e a velocidade cinética. Os autores ainda verificaram que essa cota piezométrica ela não teria necessidade, então retirou essa cota piezométrica, então considerou o cálculo de energia apenas a partir do fundo do canal, desconsiderando então a posição, a cota topográfica, então saiu o zero aqui da equação. Aí esse autor aqui, o Rodrigo Porto, ele fez essa análise e ela aplicou a equação da continuidade, aquela equação que vazão é igual a velocidade vezes área. Então, substituindo lá que a velocidade é a vazão sobre a área, então foi isso. Ó, esse V de velocidade foi substituído aqui por vazão sobre área. E outros autores ainda colocaram essa área em função da altura da coluna d'água Y. Então, esse F aqui representa que uma área ela pode estar em função de uma altura, já que uma área ela é, por exemplo, base vezes altura, então ela está correlacionada com a altura. E aí fez-se essa adequação. Essas mesmas expressões, pegando essa última expressão que a gente acabou de apresentar, e ela foi representada aqui graficamente, fazendo uma separação. Então, observou-se aqui foi chamado de energia específica 1 e aqui energia específica 2. O gráfico da energia específica 1 fica aqui uma linha reta, né? Uma reta, enquanto que dessa parte 2 é uma função aqui quadrática, então eu tenho uma curva, ó, eu tenho aqui uma tendência de uma parábola. Isso aqui comparando a energia específica em função da altura da coluna d'água.
tá? Então, à medida que vai aumentando a coluna d'água, essa energia específica, essa parte 1, vai aumentando também de forma linear. Já essa segunda parte, a energia 2, não. A específica 2. Quanto mais ela vai aumentando, então ela vai tendendo a estabilizar em um determinado ponto. Quando juntou-se as duas, o gráfico formado é esse aqui. E aí uma terceira curva, tá? Uma hipérbole, que é a tendência de uma hipérbole, vai sendo formada, tá? E aí, para esse gráfico, ou para qualquer escoamento, a gente tem essas três tendências aqui de energia que vai caracterizar o tipo de escoamento. Então, aqui, fluvial, crítico e torrencial. E aí nós vamos ver que esse gráfico está explicado aqui, tá? O fluvial também é chamado de subcrítico, enquanto o torrencial supercrítico, e o escoamento que ocorre à altura da água, né, igual à altura crítica, é chamado de escoamento crítico, tá? É nomeado assim. Esse escoamento crítico, e vocês podem olhar no ápice aqui da curva, então é quando eu tenho, geralmente, a maior vazão. Inclusive, foi definido dessa forma. Segundo o Porto, o escoamento crítico pode ser definido como uma fase de máxima vazão para determinada energia específica. Tá? Então, foi essa a definição de Porto. Mas, além dessas fórmulas, na prática, como a gente classifica o escoamento em canais? Então, a gente já classifica através do número de Froude. Tá? O número de Froude, a gente já comentou sobre ele em outras aulas também. Ele é um número adimensional, ele é diretamente proporcional à velocidade, tá? Que vai ser uma energia cinética, né, de movimento, e inversamente proporcional à raiz quadrada da gravidade vezes a altura hidráulica, que no caso aqui seria a energia potencial, foi considerada assim, tá? E aí, como é que vai funcionar? Se o escoamento, se o resultado for menor do que 1, esse escoamento, portanto, é chamado laminar, tá? Ou subcrítico, né? Equivalente ao laminar lá de número de Reynolds, subcrítico ou fluvial. Se ele é igual a 1, ele é o escoamento crítico. E se ele for maior do que 1, ele é chamado supercrítico ou torrencial, que é equivalente ao escoamento turbulento, beleza? Vamos então aqui a um exemplo onde fala o seguinte: determinada rede de drenagem pluvial circular tem diâmetro e altura d'água de 80 e 30 centímetros, respectivamente. Então, diâmetro e altura, respectivamente, 30 centímetros. Lembrando que na hora de fazer o cálculo, esses valores têm que estar em metro. Então, precisa fazer a transformação. Aqui vai ser 0,8 e aqui 0,3. A partir de determinado ponto, essa rede teve seu diâmetro reduzido, passando a ter altura de 50 e 40 centímetros, respectivamente. Sabendo que a vazão é a mesma em ambos os trechos, 280 litros por segundo, observe que está em litros por segundo, e aqui também vai precisar fazer essa conversão para metros por segundo, e por isso divide-se por 1000, e vai virar 0,28. Classifica o escoamento em relação à energia para esses dois trechos. Então, nós temos uma tubulação em série, na qual começa com um diâmetro de 80, e depois esse diâmetro é reduzido para 50 centímetros. Beleza? Então, para fazer esse cálculo, nós vamos precisar da velocidade. A velocidade não foi dada, vamos precisar da gravidade e vamos precisar da altura. Essa altura também a gente já está aqui, ó, já foi dado. No caso, para a primeira situação, ela vai ser 0,3. Portanto, nós precisamos mesmo encontrar a velocidade. E a velocidade a gente encontra pela equação da continuidade, que velocidade é igual vazão sobre a área. A vazão a gente tem, portanto, precisa encontrar a área. Para encontrar a área, eu vou remeter a um slide da aula anterior, que tem lá a expressão que como é que a gente calcula a área de um perímetro molhado, a área molhada, para uma seção circular parcialmente cheia. Então, está aqui, tá? Então, para encontrar a área, a fórmula é essa. Desculpa, tá aqui. Então, primeiro a gente vai precisar encontrar esse ângulo, tá? E o ângulo vai ser 2 arcosseno, 1 menos 2, e a relação y sobre d, que a gente tem, que no caso é o 0,3 sobre 0,8, tá? Eu fiz isso aqui e aqui está o resultado. Aqui os dados da primeira, a gente vai ter que fazer dois cálculos, né? Porque tem dois trechos, então o trecho 1 e o trecho 2. Então tá aqui, né? Vamos calcular então aqui a área que está pedindo. Antes foi calculado o ângulo, e esse ângulo deu aproximadamente 151. E depois agora falta calcular a área.
Para calcular essa área, eu relembro a vocês essa observação aqui, ó, que na hora de colocar aqui o ângulo e também o seno, eles devem estar em radianos. Para isso, a gente precisa fazer uma conversãozinha de graus para radiano. E essa transformação é muito simples, tá? 180 graus corresponde a π em radianos. Então, 151 corresponde a x. Então, toda vez que eu tiver que transformar graus para radiano, basta multiplicar por π e dividir por 180. E eu coloquei isso aqui na expressão, ó, 0,8. Então, pegando aqui a fórmula, né, que a gente tem, ó. Então, a fórmula que vai ser o diâmetro ao quadrado, então é 0,8. Aí, esse ângulo aqui, que é o valor nosso, que é o que a gente encontrou, que é o 151 vezes π dividido por 180, menos seno desse mesmo ângulo, que é o 151 vezes π dividido por 180. Tudo isso dividido aqui por 8, que é da fórmula. Então, essa área dá 0,21. Encontrei a área, então agora eu tenho condição de achar a minha velocidade, porque eu pego a vazão e divido pela área, por essa forma aqui, ó. Então, vazão sobre área vai ser velocidade. Então, foi isso que foi feito e a velocidade deu 1,33 metros por segundo. Dessa forma, então, agora a gente aplica a equação de Froude, tá? E aplicando essa equação, a gente chega a esse valor aproximadamente de 0,77, menor do que 1, portanto, na primeira situação, o escoamento ele é subcrítico. Houve agora uma redução de diâmetro e vamos ver então o que vai acontecer para o trecho 2. Repetindo aqui o mesmo procedimento, tá? Tá aqui repetido, achou-se o ângulo agora é maior, 254 graus, e aplicando aqui a mesma equação, fazendo aqui a conversão de graus para radiano, eu peguei o ângulo aqui que é 254 vezes π dividido por 180, e esse valor fez com que a gente encontrasse uma área de 0,176 metros quadrados aproximadamente. Aí a velocidade, então, da mesma forma, ó, a vazão é a mesma, ela manteve. Essa vazão está 0,28 porque a gente transformou 280 dividido por 1.000 para ficar em metros cúbicos. E aí a gente encontrou a velocidade de 2,05. Aplicando, portanto, a equação de Froude, encontramos aqui o valor de 1,03, ou seja, supercrítico. Isso é lógico, pessoal, porque se diminuir o diâmetro, consequentemente altera aquelas propriedades da água, como por exemplo a velocidade que a gente visualiza, né? As propriedades de escoamento, e consequentemente eu tenho uma maior turbulência. E isso fez com que o escoamento passasse a ser agora supercrítico. Mais uma questão, então aqui essa que está dizendo, agora eu tenho aqui um número de Froude, é um número adimensional utilizado para classificar os escoamentos em função da forma de apresentação de sua energia. Utilizando o número de Froude, classifica o escoamento em um canal trapezoidal com as seguintes condições. Aqui a vazão também está em litros por segundo, precisa dividir por 1.000 para ela virar 0,37. Área molhada, já foi dado, 0,45. Largura do topo, que é o B, né, 0,6. Gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí marque a alternativa que apresenta o valor de Froude e a classificação correta. Então, está aqui a equação de Froude, tá? De novo, nós precisamos aqui encontrar a velocidade, e aí a gente vai usar de novo a equação da continuidade. Lembrando também que o raio hidráulico, que é a altura, né, que a gente não tem, que é essa altura aqui, ó, pode ser encontrado através dessa, o raio hidráulico, não, o HM, a gente pode encontrar através dessa expressão, tá? A área sobre a base foi dada na questão, e a área também, e aqui está a resposta. Então, observe, ó. Então, nós temos aqui a área dividido pela base, deu 0,75, a altura, e a velocidade, que é a vazão, dividido também pela área. A vazão foi dada na questão, precisa apenas fazer esse ajuste, passar para metros cúbicos por segundo, e aí, então, a gente encontrou o número de Froude 0,30, tá? Então, como é 0,30, tem duas respostas aqui com 0,30, ó. No caso aqui 0,3, que é a mesma coisa, né? Só que a resposta correta é a letra A, porque ele é subcrítico. E por fim, mais uma questão aqui, tá? Que diz o seguinte: a energia específica do escoamento, tá? A energia específica do escoamento em conduto livre é um conceito importante. Com base nele, é possível classificar esse escoamento em função da energia. Para tal classificação, se utiliza o número de Froude como parâmetro. Com base na teoria relacionada ao número de Froude, analise as seguintes sentenças. Número 1. O número de Froude tem sua unidade em metros por metro? A gente já
Exclui essa aqui porque o nome de Freud é adimensional, tá? O significado aqui está ok, mas ele não tem unidade. Então, a número 1 já está errada. Se a gente analisar as afirmativas aqui, só a B não tem número 1. Então, já acertaria a questão correta por isso, tá? As outras estão corretas aqui, com exceção de uma aqui também que não está correta. Vamos analisar. Número 2. Esse número interrelaciona as forças cinéticas e as forças gravitacionais? Sim. Quando há predominância das formas cinéticas, o escoamento é classificado como supercrítico, correto? O equilíbrio das forças cinéticas e gravitacionais resulta em escoamento crítico, quando dá igual a 1, está correto? E a última, o número de Freud é o parâmetro utilizado para classificar o regime de escoamento em laminar de transição turbulenta. Essa também está errada, porque quem faz essa classificação é o número de Reynolds, tá? E não o número de Freud. Beleza, galera? Hoje foi só isso, então depois a gente vai para a parte 3. Antes disso, vamos responder aqui os nossos questionamentos do início da aula. Como se comporta a energia nesse tipo de condução? Então, essa energia ela vai se diminuindo em função do atrito, tá? Ela também pode ser explicada pela fórmula, pela equação de Bernoulli, apenas com aquela variação de conduto forçado. Você substitui a carga piezométrica pela altura da lâmina d'água. E a última que fala a classificação do escoamento, segundo a apresentação de sua energia. Há sim a classificação, e essa classificação é em subcrítico, crítico e supercrítico, tá? O parâmetro utilizado é o número de Freud. Ok? Um abraço e até a próxima aula. Por hoje é só isso mesmo.